Olá, no ar mais um programa Clipping Eletrônico. No ano passado foram registrados 185 assassinatos de pessoas transexuais aqui no Brasil e São Paulo está entre os estados com mais homicídios, segundo dados do Observatório da Violência. Esse ano já foram registrados cerca de 20 novos casos e ainda estamos em fevereiro. Algumas coisas estão sendo feitas para tentar diminuir esses números. Entre elas, uma resolução do Ministério da Educação que autoriza, a partir desse ano, o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. Bom, para discutirmos estas e outras questões, nós recebemos hoje a advogada, representante da Aliança Nacional LGBTI e integrante do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, a Patrícia Manaro, também a professora de Filosofia e militante LGBTI, a Luísa Copiters, o Marcelo Galego, que é assessor jurídico do Departamento de Políticas LGBTI da Prefeitura de São Paulo, também diretor da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção Jabaquara. Para finalizar aqui a nossa mesa, o psicólogo, o Pedro Ambra. Agradeço já a participação de todos vocês. Lembrando também que você que está nos assistindo pode participar enviando a sua pergunta pelo telefone 3396-4944. 3396-4944. Bom, eu queria começar aqui o nosso debate, então, com essa questão principal, aí, que é a importância dessa autorização do MEC aí pelo uso do nome social. Vamos começar aqui, então, pela Patrícia Manaro. Boa tarde a todos. Boa tarde. A resolução ela apresenta, na verdade, uma reivindicação muito antiga da comunidade LGBTI, né? A resolução 33, a portaria 33, se eu não me engano foi dia 18, né? 17 e 18 de janeiro, sou péssima com datas, mas ela vem assegurando um direito à igualdade, o direito à inclusão social. E quando eu digo inclusão social, nós temos na nossa Constituição a previsão de que a escola deve ser um lugar seguro, um lugar acolhedor, um lugar igualitário. E a partir do momento em que a gente exclui as crianças transexuais e travestis, nós estamos excluindo uma gama muito grande, e grande sim, da sociedade. Tanto digo que é grande, que no MEC, o ano passado, se eu não me engano, 303 crianças, adolescentes, se cadastraram para usar o nome social, 72 só de São Paulo. Então, isso demonstra a necessidade, a busca por uma aceitação. A falta da recepção do Estado a essas crianças e adolescentes causa evasão escolar, suicídio, uma certa exclusão social. Nós precisamos, então, buscar o preparo do nosso corpo docente educacional, precisamos trabalhar com as cartilhas pedagógicas de uma forma mais inclusiva e esta resolução veio reafirmando um compromisso que o governo tem que ter com a sociedade para não invisibilizar as pessoas que existem e estão pedindo por apoio. Então, entendo que seja um marco muito grande, importante. O Conselho Nacional da Educação já tinha se pronunciado anteriormente. O Conselho Nacional de Combate à Discriminação, no qual eu sou conselheira, em 2015 já tinha apresentado uma resolução da importância que era o uso do nome social a essas crianças e adolescentes. Acho importantíssimo que a resolução abarca o ensino básico, educacional básico, e não só o ensino médio, porque nós temos uma invisibilidade ainda maior das crianças, que não se fala em transexualidade infantil, mas existe, é um assunto que a gente precisa começar a falar. Então, é um passo muito grande para que nós comecemos a discutir de forma aberta dentro do ambiente escolar. O ambiente escolar tem sim que falar de gênero, orientação sexual, transexualidades. É necessário você abrir as portas da escola para que ela receba toda a gama necessária de alunos que existem em toda a rede de ensino nacional. Então, acho que é um passo maior que a gente tem dado em busca dos direitos humanos, da igualdade, da busca do respeito às pessoas enquanto cidadãs. Marcelo Galego, qual que é a importância e quais os efeitos que essa medida pode ter aí sobre esses alunos? Olha, principalmente, quero agradecer o convite. Nós que agradecemos. Boa tarde a todas e a todos. Mas, principalmente, o ambiente escolar, existe o risco do bullying.
né? Quando a gente garante o uso do nome social dentro do ambiente escolar, não só estamos dando a garantia da dignidade para essa criança trans ou para essa adolescente, não só estamos dando essa garantia, como também estamos evitando também, evidentemente, o bullying, né? Na sua opinião, Luísa, qual que os efeitos aí práticos que tem essa medida? Qual que é a importância? Eu acho que é um pequeno passo para as pessoas transexuais e um enorme passo para as pessoas cisgêneras, para as instituições, no sentido de que o mundo cisgênero está começando a ceder de alguma forma para a gente. Né? Então, primeiro, né, boa tarde, vocês estão em casa. Pessoas cisgêneras são as pessoas que não são transexuais. Basicamente isso. Nome social, acho que é importante ressaltar, é uma garantia mínima para a existência de uma pessoa transexual. Então, eu não vejo como assim, uma grande conquista, mas é uma conquista. Em que sentido? Né? Acho que as pessoas não têm muita noção do que é nome social. É o nome pelo qual a pessoa vai ser tratada, vai estar no crachá, vai estar numa lista, vai estar no diário de sala. Quando começou a funcionar no estado de São Paulo, vinha, e não só na escola pública, na universidade, enfim, aparece o nome de registro e entre parênteses o nome social. Quem vai ler não compreende, não sabe qual que é, e muitas vezes a pessoa não tem informação para lidar com o que é o nome social, se confunde. Então entra no que a Patrícia falou no segundo passo aí, que além de garantir o direito ao nome, que o nome da pessoa, o nome de verdade da pessoa circule, não o nome que foi dado a ela, né? E que as outras pessoas tenham noção de como lidar com essa pessoa, não expor o nome de registro. E aí eu discordo de uma coisa do Marcelo, porque não é bullying o que acontece na escola. O que acontece na escola é expressão de uma violência sistemática da sociedade que aparece em todas as estruturas, em todos os locais, contra as pessoas transexuais. Então a gente falar de transexual na escola é um dos espaços, é um dos ambientes de exclusão, de marginalização. Se a escola brasileira já é uma instituição falida, precarizada ao máximo, o acesso e a manutenção, a permanência de uma pessoa transexual nesse espaço é impensável. Agora a gente vai ter essa garantia do nome social. É um passo. Mas a gente estar dentro da escola significa o quê? Surgem questões que eu chamo de falsas questões. Igual tem o fake news, tem as falsas questões. Que são, por exemplo, que banheiro que vai usar? Esse é um outro passo para reforçar a violência que é praticada contra a gente. Né? Enfim, é um processo da sociedade cisgênera, nas suas normas cisgêneras, de entender a pessoa transexual e começar a ceder espaço para a gente existir nesses espaços, nessas instituições. Pedro, qual que é a sua opinião? Primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu concordo com tudo o que foi dito e para poder fazer talvez um passo em relação ao que você falava no início sobre a questão da violência, né? Qual seria a relação entre a violência e o não uso do nome social, né? Tem um passo que é importante, eu acho, a gente sublinhar, que é os efeitos, vamos dizer assim, desse tipo de política, desse conjunto de políticas. Concordo com a Luísa, ele ainda tem muito que avançar, que é ele pensar, claro, uma proteção mínima para as pessoas trans terem uma possibilidade de frequentar o ambiente escolar, né, que a gente sabe como é tolhido das pessoas esse espaço de socialização. Mas tem um outro lado, talvez mais propriamente da educação, que é o efeito sobre as pessoas cis. Por quê? A partir do momento que a criança está num ambiente de socialização e ela percebe que a professora, ou o professor, ou a instituição que de alguma forma representa o Estado, sublinha o caráter de importância do nome social, portanto o reconhecimento daquele nome verdadeiro, a criança vai passar a entender que aquilo faz parte da vida escolar e que ela não é um ser humano de segunda categoria, né? Então é muito importante isso, claro, para as pessoas que em primeiro lugar sofrem essa violência,
mas também para as pessoas cis, né? Que vão poder entender e ter um outro passo de convivência, mais ferramentas de convivência. Lembra, estamos falando de crianças, né? Claro que existe uma violência, mas elas ainda estão num processo formativo, né? E por esse motivo é muito importante que haja medidas que deem legitimidade à existência de pessoas trans da maneira, vamos dizer assim, mais democrática, mais humana possível. Agora, o jovem, ele tende a ser menos preconceituoso com o colega LGBT que utiliza o nome social? Como que isso pode interferir? Acho que depende da família, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu costumo dizer que ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce LGBTI-fóbico, que o preconceito, a construção, é uma construção social. Então, tudo depende da sua criação, do meio social em que você foi inserido. Não dá para você criar uma criança no ambiente neutro no lugar que nós vivemos. É difícil, até você criar até uma mulher feminista, é difícil criar um garoto que não seja machista no ambiente patriarcal que nós estamos inseridos. Então, tudo vai de acordo com a sociedade que você está inserido. Se os pais educam a criança para ver o outro em pé de igualdade, você vai ter um adulto que vai ter uma facilidade muito maior, tá, o psicólogo, obviamente, que vai me esclarecer muito melhor, mas uma facilidade muito maior de você enxergar o outro. O que acontece é que no preconceito você tem uma certa resistência em ver o outro, porque o outro é diferente de você. Você não enxerga a diferença. Quando você cria dentro de um mundo igualitário, ou você busca essa interação que o diferente, você também é diferente. Né? É isso que é importante. Não é o outro que é diferente, você é diferente do outro. Então, na verdade, você também tem diferenças. Ser diferente não é ser inimigo, não né? é ser inimigo, não é ser feio, muito pelo contrário. Nós somos um mundo plural. São Paulo, está falando agora de uma forma micro, São Paulo é plural. Nós temos uma cidade plural. Então, acredito que seja na base da educação que isso seja resolvido a passos lentos, porque infelizmente desconstrução é uma coisa que demora muito tempo. Nós estávamos falando que é obviamente que o nome social atinge a população cis, sim, atinge, e isso também dá uma vazão para ser discutido a mudança do nosso material didático. Dá uma vazão para você começar a colocar nas grades curriculares obrigatórias dos cursos de pedagogia matérias que lidem com a diversidade, porque os cursos hoje de pedagogia não tem como matéria obrigatória as diversidades, tem em pós-graduação, não tem na grade curricular de formação de professor. Então, quando a gente fala do nome social, esse passo pequeno, eu concordo com a Luísa, foi um passo pequeno, sim, para a comunidade trans e travesti, mas para a sociedade é um passo grande, por incrível que pareça. Isso vai mexer na estrutura cisgênera da nossa sociedade. Nós vamos começar a discutir de uma forma mais ampla, mais aberta, mais igualitária. Acho que isso mexe com a educação, mexe com os nossos jovens. Tenho uma filha de 8 anos, então eu sei como é trabalhar. Eu vejo dentro do meio social dela o que é o preconceito de crianças de 6 a 7 anos que já têm isso dentro de casa e não fazem ideia do que estão reproduzindo. É interessante o que ela falou, que a desconstrução ela é mais demorada, né? Mas com isso a gente entra com a cultura do respeito, né? A cultura da coexistência. Então, a criança, no ambiente escolar, tendo um colega com nome social devidamente, como outro dia nós recebemos uma denúncia na prefeitura, a professora fez um gráfico, que está explicando um gráfico de pizza, a classe não sabia, respeitava o nome social naquela escola, a professora fez meninos, meninas e trans. E, de repente, colocou em exposição aquela criança que não pôde terminar o ano letivo por conta do preconceito e das demais crianças. Então, quando a gente constrói a cultura do respeito, vem a desconstrução do preconceito e a construção do respeito. Lá, pelo menos na prefeitura, nós levamos muito a sério essa questão do nome social,
que nós começamos já oficiando todos os órgãos da prefeitura. E chegando aqui na Câmara, por exemplo, hoje, tem lá, aqui nós respeitamos o nome social e o número do decreto. Isso é importante. Veio também o CPF com o nome social. Nós fizemos uma parceria com a Receita Federal. Para quê? Para a inclusão do nome social. Isso são pequenas, são gotas de dignidade que nós estamos devolvendo. Aliás, nós temos uma dívida histórica com essa população e nós temos que pagar essa dívida. E isso é o início desse pagamento. E acaba tendo efeitos práticos nessa questão psicológica também, acredito, né, Pedro? Com certeza, porque, claro, a família tem esse primeiro papel de, vamos dizer, apresentar a criança para o mundo da linguagem, para o mundo do trabalho, para o mundo do desejo, é o que a gente chama de socialização primária, mas a escola tem uma especificidade que me parece importante, que ela vai apresentar pela primeira vez um mundo diferente para a criança. Né? Então, é claro, há famílias que vão perpetuar, por mais que algumas tentem minimizar isso, efeitos machistas ou LGBTfóbicos. A questão é que a escola tem ou deveria ter esse espaço, essas ferramentas para poder oferecer um outro discurso para a criança. E isso me parece fundamental, né? A gente talvez não consiga mudar total, radicalmente, diretamente a famosa família brasileira, mas a gente tem como, nesses espaços, em especial nas escolas do sistema público, apresentar que a gente reconhece que a igualdade entre pessoas trans e pessoas cis deve ser buscada e respeitada acima de tudo, né? Então, a partir daí, a criança vai poder, inclusive, se diferenciar de eventuais discursos normativos da sua família, né? Porque ela está sendo apresentada a algo distinto, a algo mais amplo, né? Para dizer o mínimo. Aqui entra um problema. Desculpa. Imagina. Quando você é menor de 18 anos, você tem que pedir autorização para os pais, né, para conseguir o nome social. E muitas vezes as famílias, né, assim como a escola, se ela é o segundo lugar onde as pessoas transexuais são expulsas, a família é o primeiro, né? É o primeiro lugar da violência. Então, muitas vezes o adolescente quer usar o nome social e a família não deixa. Né? Então, é mais uma questão para se pensar aí. Né? A gente falava um pouquinho antes dessa questão até da estrutura, da infraestrutura, tem a questão da capacitação dos profissionais, dos professores. Que é o grande entrave. Eu acho que o grande entrave na nossa educação para discutir as questões de gênero, porque quando a gente vai falar de questão de gênero, a gente não está falando de ser homem ou ser mulher. Né? Tem um pessoal que faz questão de descontribuir com o debate. Né? Vamos usar essa expressão. Está falando de gênero, é falar de uma relação entre homens e mulheres na sociedade focado na questão da mulher, na existência da mulher na relação de trabalho, nas relações afetivas, nos lugares de poder, né? na sua existência, nas várias formas possíveis dentro de uma sociedade. Uma das formas de uma mulher existir é sendo uma mulher transexual. Então, acho que tanto passa por uma questão de reforma de currículo, acho que deveria, no caso da educação, a gente deveria pensar muitas coisas, mas deveria discutir questão de gênero, não. Dentre elas, lá no meio, um setorzinho vai ter uma questão de orientação sexual, identidade de gênero, mas discutir gênero é muito maior. E, do outro lado, a gente precisa de profissionais capacitados para lidar. É que assim, tem uma sociedade que é tão violenta que e a escola muitas vezes reproduz isso. Né? Você vai em escolas que as bibliotecas estão fechadas com grade. Isso já é indício, né? Símbolo, é sinal de uma concepção do que é a escola, do que é aquele lugar, quem pode frequentar, quem que são os alunos que estão ali. Então tem que mudar a cultura escolar. Tem muitas escolas que são exemplos de convivência ou de uma outra forma de ver, mas o principal é atuar junto com os professores, coordenação e direção. E você sabe uma coisa interessante? Se você parar para pensar, nós operadores do direito, não sei a colega, mas na faculdade nunca foi cogitado nada sobre diversidade, nada, absolutamente nada. Tudo que nós aprendemos na raça, na vida, advogando. Então, é uma coisa que ao falar, me veio à memória, que nunca foi cogitado sobre diversidade. Um dado interessante, no Brasil você tem cerca de 450 cursos de pedagogia.
desses, cerca de 29, 30, tem como matéria optativa a questão de gênero. E de todos esses, você tem, não chega a 10 os que tem como matéria obrigatória. E quem que é o público que frequenta, a grande maioria do público que frequenta a faculdade de pedagogia? Quem são os professores? Na verdade, são professoras a grande maioria. Né? A gente tem também uma questão de gênero na educação, porque que as mulheres, a maior parte está no ensino fundamental e à medida que vai indo para o superior, vai tendo mais homem e o salário também é desigual. Né? Então você vê que as questões de gênero passam por tudo. Agora, na própria educação dos pedagogos, você não tem essa questão, ou seja, passa a ser um fenômeno, um evento que a gente passa a discutir agora e passa a surgir essas questões de demanda de política pública, uma demanda social. E não é só uma troca ou garantir alguma coisa ou outra, passa por uma questão da família, todo um arcabouço legal que você vai ter que mudar. Porque a existência das pessoas trans na sociedade, ela abala, né, essas estruturas de gênero. A gente teve aí a primeira atleta, né, trans a disputar a Superliga de Vôlei, que é a Tiffany Abreu, que deu uma repercussão danada também. Ela é do time aí do Vôlei Bauru, né, foi contratada aí pelo clube assim que a Federação Internacional de Voleibol e também a Confederação Brasileira de Voleibol deram aí o aval, né, para partir de premissas aí criadas também pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, para poder jogar. O que vocês acham de situações como essa aí? Também são importantes? É mais uma falsa questão. Falsa questão? É uma falsa questão, é uma maneira... não é velada, porque quem entra do lado das pessoas trans sabe ver a violência que é isso aí. Né? É uma mulher, só que trans. Né? Então, toda a discussão que se faz é partindo do pressuposto que é um homem. Né? E não é um homem. Eu acho que esse começo de aceitar um debate assim, daí vai buscar raízes primeiro que todo mundo vira especialista. As pessoas até ontem, ninguém viu uma pessoa transexual. Se viu, estava à noite na prostituição ou já estava julgando essa pessoa. De repente já sabe como é que funciona o corpo humano, a questão de hormônios, né? Enfim. Uma sabedoria que é outra forma de violência contra a gente, para quê? Para que a gente não saia daquele lugar que sempre esperaram da gente. Uma polêmica que se deu em torno dessa questão em relação à força física mesmo, né? Dela, então, se você puser um time de halterofilistas, vai ganhar de um time de vôlei. O time dela está em 6º, 7º lugar. Só um parênteses, teve um tempo recente agora, um garoto trans americano, se eu não me engano, que foi obrigado a participar da luta, eu não lembro qual era a equipe dele, no feminino. E ele é um homem, um garoto, e foi obrigado a lutar no time feminino. Uma violência também contra ele que aconteceu. Enquanto a gente continuar julgando as pessoas ou rotulando as pessoas pelo binarismo, pelo sexo biológico e não conseguir entender que construção de gênero e sexo biológico são coisas absolutamente diferentes, nós vamos continuar entrando com esses debates. Realmente, eu não me sinto confortável em falar reposição hormonal, até porque não é o meu espaço de fala, né? Não posso invadir, é o da Luísa, não é o meu espaço de fala, mas enquanto uma pessoa que milita na área dos direitos humanos, nós catalogarmos as pessoas é aquela história. Você está grávida. É menino ou menina? Não sei. Tem sexo biológico masculino. Vai ser o que quiser quando crescer. Quando se identificar com o gênero adequado a ele ou a ela, vai conseguir se ver enquanto ser humano. A gente rotula desde a hora que nasceu. Menino é azul, menina é rosa. Menino tem que gostar de menina, menina tem que gostar de menino. Nós não damos o direito do ser humano em construção se construir. A sociedade já constrói, já molda, já engessa e nós não temos o direito à escolha. A questão da mulher... Começa na família até, né? Começa na família. Começa na família. A criança nasce, o quarto é azul é menino, o quarto é rosa é menina e assim continua. continua. Antes de nascer já está toda Antes de nascer já tem o nome, né? Já tem o nome. dizia, anatomia é destino. Se eu não me engano, é no Canadá, acho que é no Canadá, se alguém souber me corrija, que agora a certidão de nascimento não tem feminino, masculino. Acho que é Alemanha. Alemanha? Acho que é Eu não Alemanha. recordava, mas por que não podemos fazer assim? Sexo biológico, feminino. O gênero, a pessoa escolhe quando se reconhecer. Aí também. Você tem o controle. Eu costumo dizer o seguinte, você sabe o nível de estupidez de uma sociedade pelos temas que ela considera polêmicos, tá?
Quando você pega uma pessoa trans, quantas trans na liga de vôlei, na liga intergaláctica de vôlei tem? Você não vai encontrar 6 pelo planeta. Sim. Tá? Então é um falso risco. E eu dou o meu exemplo. Eu fui judoca por quase 20 anos, faixa marrom, deixei de pegar preta por causa de faculdade, treinava. Eu lembro uma época, eu treinava a semana inteira, no sábado eu treinava no Centro Olímpico. E eu lembro que eu treinava com uma moça que era menor do que eu, e ela me derrubava, assim, eu nunca conseguia derrubar ela, era insistentemente ela me derrubando, ela era metade do meu tamanho. Então, assim, você tem que ver a especificidade do esporte, tem uma série de coisas para alguém ter vantagem sobre outra. Uma coisa é discutir vantagem entre uma atleta e outra coisa é você virar para uma atleta e falar, você não é uma atleta deste grupo. A transfobia está aí. Você não é uma atleta mulher, você é uma atleta considerada homem, então você não deve jogar aqui. Essa que é a violência. A questão da violência, ela vai em você criar obstáculos onde de fato não existem. Um exemplo muito clássico, que não é nem do esporte, é quando a gente discute ainda a adoção por casais homoafetivos. A criança homoafetiva, criada em lar homoafetivo, vai virar gay. Bom, então se o raciocínio for esse, não existiriam gays no mundo, porque parte do pressuposto que a criança nasce de um lar heteronormativo. Então, essa criação de obstáculos que a sociedade impõe para não aceitar as diferenças, as diversidades, ela também é burra. Porque é uma violência tão grande que ela acaba insurgindo na própria sociedade um ódio desnecessário, onde poderíamos viver em paz. Aí entra a religião, aí entra fundamentalismos, aí entra a classificação de gênero binário e não binário. Quando você classifica, você exclui. Quando você rotula, você segrega. E a gente não pode esquecer que é uma via de mão dupla. Se você segrega o outro uma hora vai segregar você. E aí nós vivemos uma sociedade doente, cheia de normas, nem partindo da questão de orientação sexual ou de transfobias, o gênero já é uma violência. A mulher não pode dispor do próprio corpo. O sexo da mulher é velado até hoje. Nós não podemos falar de sexo porque a mulher ainda é catalogada. Quando foi que apareceu agora na televisão uma reportagem? 49% dos homens no carnaval disseram que mulher decente não pula carnaval. Essa é a mentalidade que a gente vive. Então, enquanto a gente não desconstruir essas barreiras impostas para a sociedade para não aceitar o diferente, nós vamos estar discutindo se uma atleta mulher não pode jogar num time feminino. Nós temos agora a DIN 4275, que vai ser julgada no Supremo dia 22, que fala sobre a possibilidade da retificação do nome no registro civil sem necessidade da cirurgia de resignação. Eu acho que esta portaria do MEC veio para reforçar que essa DIN é necessária para que as pessoas tenham o direito ao próprio corpo. É tão absurda a sociedade que a gente vive que as pessoas têm que pedir ao Estado o direito de não mutilar o próprio corpo para se identificarem com o gênero que elas têm. Isso é um absurdo. E o pior, né? Quando deveria vir do legislativo determinadas normas, a gente faz sempre a emenda, né? Ou vem pelo executivo via decreto, ou vem alguma normativa, ou vem numa decisão judicial. Eu ter que me submeter a um juiz, a minha intimidade, a minha vida, para ter a retificação, embora hoje a gente, na prefeitura a gente está fazendo um grande mutirão, mas hoje é necessário. Eu não gostaria que fosse necessário isso. A pessoa poderia ir ao cartório de forma administrativa e retificar seus documentos. Esse é o ideal, né? E a quantidade de documentos que os promotores, os juízes exigem para comprovar que aquela pessoa é idônea para poder retificar o seu nome no centro de nascimento. É violência. Sabe? E pior, às vezes tendo que passar por perícia. Como se um cisgênero fosse lá voluntariamente, não, eu quero trocar meu nome pelo nome feminino. A troco de quê? Se ele é cisgênero do masculino. Então, sabe, tem muita coisa a ser pensada, os papéis, sabe, o legislativo ele tem que fazer seu papel.
A gente tem que avançar. Esse arcabouço normativo que você falou, a gente tem que avançar, porque o próprio processo é uma violência. Nós falamos de legislativo, acho que todos acompanharam aqui o ano passado as 3 tentativas de se votar no Senado o casamento homoafetivo. Eu estava no Senado, né? Eu infelizmente tive o desprazer de estar lá no Senado e ver as pessoas heteronormativas vibrarem por cercear um direito homoafetivo que não as atinge. Eu estava presente quando eu vi travando a pauta, quando eu vi as articulações entre os militantes nos movimentos fundamentalistas, articulando com alguns senadores para que travassem a pauta, para que a pauta não passasse. E aí você olha aquilo do lado de fora, fica vendo, eles estão votando uma coisa que não diz respeito a nenhum deles. E estão votando sobre direito de outras pessoas. É a mesma coisa a questão da resignação do nome social. São pessoas cis votando o direito que não atinge a eles. É a mesma coisa que falarmos sobre direitos das mulheres, por exemplo, sobre o aborto, e ser julgado por homens. Enquanto nós não tivermos representatividade das minorias, que não são minorias, na verdade, nós vamos continuar tendo entraves legislativos, porque as nossas casas legislativas são heteronormativas, cisgêneras e patriarcais. Fica difícil você passar qualquer pauta feminista, qualquer pauta homoafetiva, qualquer pauta transafetiva. Enquanto nós não tivermos a representatividade política, nós vamos continuar com entraves legislativos e vamos estar aqui discutindo direitos humanos. Vocês acham que alguns avanços, como esse que a gente está falando aqui do nome social, eles acabam aí tendo um efeito colateral, acabam acirrando o ódio de algumas pessoas aí contra a comunidade? Vou começar pelo... Olha, eu acho que em alguma medida sim, mas acho que é um jeito talvez um pouco perigoso de colocar a questão, porque, bom, a gente está falando de um grupo minoritário que tem um pequeno avanço e, bom, claro que isso vai ter algum eco, mas talvez tentando ser um pouco otimista, eu acho que esse medo de deixar avançar algo que não diz respeito fala também de uma espécie de fantasia, né, de que, por exemplo, nas crianças isso é muito claro, né, bom, agora toda criança vai ser trans porque agora liberou um kit que vai em uma ou duas matérias ou aulas discutir uma questão sobre gênero, né? Mas esse medo, acho que fala também de um certo reconhecimento de que essas pautas têm força, não é? Porque se não tivesse força, ninguém ia ligar. Mas eu acho que tem uma percepção, mesmo nos mais conservadores, que esse é um tema que veio para ficar. Não, por mais que a gente tenha, claro, lutar para a gente não retroceder ainda mais, culturalmente ele tem uma penetrância, me parece, muito maior do que na esfera jurídica, por exemplo, né? Na esfera econômica. A gente está correndo atrás, tentando ter mecanismos de maior igualdade para que as pessoas possam entrar e ter acesso, seja ao mercado de trabalho, seja poder andar na rua sem sofrer uma violência. Mas, do ponto de vista da cultura, já se tornou uma questão incontornável. Né? Então, acho que isso é importante sublinhar, e claro que vão ter reações, mas acho que elas são quase como nostálgicas, em alguma medida, por mais que, claro, a gente tem que continuar a luta, porque nas instâncias decisórias de poder, isso ainda não chegou tão forte quanto na cultura, né? E é uma coisa que vem de baixo para cima, mas eu acho legal pontuar isso. Queria falar mesmo. Tocando nesse ponto, né, acho que a maneira como a pergunta é colocada, eu acho que toda pessoa, todo cidadão, toda cidadã que pense numa sociedade que seja justa, igualitária, que as pessoas possam viver bem, nenhuma garantia de um direito pode ser interpretada como um meio de acirrar tensões ou violências. Acho que é o contrário, senão a gente vai dizer que o nariz existe para usar óculos, né? Ou seja, a gente tem uma sociedade que é violenta, que é machista, que é transfóbica, que é racista, e à medida que essas pessoas que são lésbicas, gays, transexuais, negros, passam a ocupar certos espaços, quem nunca se incomodou de ver essas pessoas, se não em espaços subalternos, começa a reparar, aí causa um incômodo. Não é? Eu fico muito preocupado, nessa conversa que estava acontecendo aqui, eu lembrei de um vídeo que eu vi na internet, assustador, aquilo ali é doutrinação.
doutrinação da ideologia de crença ou ideologia de fé. Crianças falando em nome de Deus contra outras pessoas, que as pessoas têm que morrer. Tem cantora assim também, né? Parece, que fica cantando para crianças, segundo dizem, para louvar o Senhor, mas pregando o assassinato de outras pessoas. Isso é uma violência. Porque a gente está educando as crianças não é só para nossa família, é para ver em sociedade. Que sociedade que a gente quer? Por que as pessoas terem direitos, terem garantias, não é privilégio, não ofende ninguém, né? E ainda garante que as pessoas possam existir e viver bem? Não tem os corpos que são legalmente e socialmente aceitáveis para serem violentados, os que não podem circular, e os que estão sempre no poder e os que dizem qual é a lei, a regra, que julgam, que promovem o jogo como querem. Então, acho que é uma compreensão de sociedade, né? As famílias têm que arcar com essa responsabilidade. Bom, nosso tempo já está chegando aí no final. Queria uma consideração final, o contato de cada um. Vamos começar aqui de novo pela Patrícia. Bom, agradeço o debate, achei muito produtivo. Acho que nós precisamos realmente falar sobre os assuntos, né? O silêncio é compactuar com o preconceito, com a transfobia, com a LGBTI-fobia. Nós, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBTI e a Aliança Nacional LGBTI, na qual eu represento, estamos à disposição. Nós temos um Facebook de contato, de atendimento para quem precisar. Eu poderia falar muita coisa, mas eu queria encerrar falando o que eu comecei falando, que ninguém nasce LGBTI-fóbico, racista, machista, que isso é fruto do meio social em que a gente vive. Então, quando tivermos uma educação inclusiva, onde todos sejam respeitados, nós poderemos viver de uma forma mais igualitária. Direitos nunca são privilégios. Então, respeitem para serem respeitados e não se calem, porque o silêncio incita à violência. Obrigado, uma boa tarde. Ok, obrigado, Patrícia. Marcelo. Eu agradeço o convite e coloco à disposição a coordenação de políticas LGBTI, aliás, departamento, né? E os 4 centros de cidadania que nós temos na cidade, à disposição da população. Agradeço esse convite. Não é o primeiro debate que fazemos nessa rede de TV. Acho que a gente tem que fazer muito mais, a gente tem que falar muito mais sobre o assunto. Nós temos que acabar com essa cultura do preconceito. Eu lembro quando na minha infância, só rapidamente, o diretor foi explicar o que era gay, né, na classe para as crianças, e eu já me entendia como gay, né? Ele falou que era a reencarnação de uma prostituta. Eu nunca esqueço isso na vida. E daí eu uso isso, é engraçado hoje, mas imagina isso para uma criança. Então, a gente tem que trabalhar essa cultura do respeito, o respeito ao nome social, sim. Nós temos que abraçar essa população e, como disse anteriormente, pagar essa dívida histórica que nós temos. Ok. Luísa. Quero agradecer o convite, fico muito feliz de estar nessa mesa aqui. Parabenizar a TV Câmara pelo debate, que promova mais, né? Que mais mesas bem transgêneras. E na esteia da Patrícia, chamar as pessoas para a luta. A gente tem, esse é um ano de decisão em termos legislativos, e tem que ocupar as assembleias, a Câmara, a gente tem que ter representatividade e, fundamentalmente, nos organizarmos para conseguirmos ter espaço, para conseguirmos existir, resistir, para termos voz. Nós temos que ser sujeitos do nosso próprio destino. Chega de deixar na mão de outras pessoas e, né, conseguir construir isso a partir da lei, a partir de uma construção solidária, não de rupturas aí. Tá certo, obrigado, Luísa. Pedro. Agradeço
o convite. Volto ao ponto de que eu acho que a gente tem que, mesmo nesse cenário muito difícil, a gente tem que ter um certo otimismo e lembrar que esses podem ser pequenos avanços, mas eles vão ter ao longo do tempo um eco muito importante, especial na educação, porque a gente está falando de próximas gerações, né? Então acho que é um foco de luta muito importante, que ele não pode ser deixado de lado, mesmo que a gente tenha às vezes algumas derrotas aqui e ali, e que, bom, no futuro eu possa receber no meu consultório os demais psicólogos e psicólogas sofrimentos de pessoas trans, mas que sejam sofrimentos comuns, que não sejam mais resultado de uma prática sistemática de violências de diferentes níveis contra essas pessoas, né? Acho que uma democratização do sofrimento já seria um ótimo começo. Então é isso. Certo. Bom, queria agradecer mais uma vez então a participação do psicólogo Pedro Ambra, também aqui com a gente o Marcelo Galego, a professora Luísa Copiters e também a Patrícia Manaro, conselheira titular do CNDC. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais um Clipe Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.